Olá a todos, meu nome é Carlos Rafael, eu sou médico especialista em clínica médica e medicina intensiva. O objetivo aqui é a gente explicar a propósito do canal, que é pegar uma quantidade extensa de informações de artigos científicos, livros, tratados, todo dia publicados, filtrar e organizar essas informações de modo que facilite a aplicação durante o trabalho no plantão. Então todos os vídeos vão ser estruturados da seguinte forma. Primeiro vai ter os conceitos e fisiopatologia básica das doenças principais, seguida das manifestações clínicas para reconhecimento e ter a hipótese diagnóstica, seguida dos exames complementares para confirmação diagnóstica e diagnósticos diferenciais, seguida da terapêutica e manejo clínico, com ênfase em dose, prescrição e os riscos e efeitos adversos envolvidos em cada uma dessas medicações ou terapias. Então sempre vai obedecer essa organização desses tópicos, assim como acontece na prática. O raciocínio clínico funciona dessa forma. E aqui embaixo eu vou colocar a descrição de cada um desses tópicos na descrição do vídeo, de modo que vocês possam ter acesso diretamente para poupar o tempo de todo mundo, se quiser rever ou reassistir um tópico especificamente. Então vamos continuar. Depois da vinheta, a gente começa com o vídeo de hoje. Então, começando o vídeo de hoje nós vamos falar sobre choque hipovolêmico. Então, contextualizando durante a abordagem, né, do paciente com emergências clínicas, a via aérea vai estar, obviamente, normal, né? Então, o paciente vai estar falando, as vias aéreas vão estar patentes, o briefing, sistema respiratório provavelmente vai estar normal também, ou com pequena quantidade de oxigênio sendo necessária, e o C realmente vai estar vermelho, né? Vai ter uma alteração. Então, os pulsos periféricos vão estar taquicárdicos, a perfusão tissular diminuída, hipotenso, aquela pele fria e pegajosa. Então, todo paciente com C está alterado, a gente vai ter que investigar sobre choque hipovolêmico necessariamente. Então é isso, a gente vai encontrar na abordagem inicial do paciente grave. A gente vai fazer uma prova de reposição volêmica. Então, quase sempre, independente do choque, a gente faz uma prova de reposição volêmica. E se o paciente tiver uma resposta favorável, então ele tem um componente hipovolêmico ou tem um choque só hipovolêmico. Então é até uma resposta para a gente se o choque daquele paciente tem um componente, componente hipovolêmico ou se é hipovolêmico, tá? Então no C eu já consigo ter essa noção. Vou continuar, depois que eu estabilizo o paciente, vou para o D, estabilizo também. Estabilizei o paciente com reposição volêmica, eu tenho que entender qual a causa daquele choque. Tá laranja aqui, porque depois de estabilizar, você ganha mais tempo. Então, você estabiliza o ABCD primário, aí você vai para o secundário, que é anamnese, exame físico, exame complementar, e identifica por que aquele paciente fez um choque hipovolêmico. Os choques são esses, né? Distributivo, principal séptico, mais comum da prática, hipovolêmico, que nós vamos discutir hoje, cardiogênico e obstrutivo. Então, toda vez que se estabiliza o paciente, depois que usa reposição volêmica, ou no caso que precisa de vasopressor ou amina, lembra desses 4 tipos de choque, mas hoje especificamente vamos falar sobre o hipovolêmico. Então, continuando, choque hipovolêmico, o que a gente tem que saber? Que é uma contração do intravascular por perda de fluidos e volume. Então, igual vocês verem, tem um volume intravascular, é importantíssimo para que o oxigênio chegue aos tecidos e os nutrientes, e quando acontece uma contração, uma diminuição desse volume por perda de fluidos ou volume, o paciente vai evoluir com uma perfusão tissular diminuída, ou seja, vai chegar menos oxigênio, principalmente para os tecidos. Então, o paciente aqui com volemia normal, hipovolêmico, né? Então, ele vai ter sim alteração de perfusão tecidual, vai chegar menos oxigênio nos tecidos, levando a hipóxia tecidual, que caracteriza o choque, igual vocês já viram ou vão ver no vídeo sobre choque. Então, essa é a fisiopatologia básica que acontece no choque hipovolêmico. Vão ser sempre, na anamnese exame físico, vocês vão investigar isso aqui. Por que o paciente fez o choque hipovolêmico? Então, vão ter perdas urinárias. Vamos falar as mais comuns que realmente acontecem na prática, quase sempre é uso excessivo de diurético, ou até uma cetacidose, um estado de hiperosmolar, que tem uma grande quantidade de perda urinária, né? Tanto de água quanto de íons, mesmo pela diurese osmótica causada por excesso de glicemia. Então, perdas urinárias são essas, as digestivas de longe, os mais comuns são
vômitos, diarreia e hemorragias digestivas, tá? Então sempre vai chegar isso aqui na anamnese do exame físico. Perda cutânea, quase sempre por sudorese excessiva, não é tão comum assim, mas pode acontecer, mas principalmente em grandes queimados. E sequestro do terceiro espaço, que o principal exemplo é pancreatite aguda, tá? Pode acontecer também em obstrução intestinal, mas em geral acaba indo para a cirurgia geral, né, nos pacientes com sequestro, um paciente com obstrução intestinal. Embora a gente que é da clínica sempre vai tentar estabilizar esses pacientes antes de ir para eles. Então essas são as perdas por onde acontece a hipovolemia e que a gente sempre vai investigar no ABCD secundário, com anamnese e exame físico. O que vai avaliar na anamnese, né? O que o paciente vai relatar ao familiar? Vai ter uma fraqueza, astenia, uma sede excessiva, quase sempre. Idoso, talvez esse aqui não seja tão comum como no paciente jovem, mas pode acontecer também. Tonturas, além dos sintomas da doença de base. Então, se for uma cetoacidose, vai ter a tríade clássica lá de poliúria, polidipsia, polifagia e assim por diante, tá? Mas esses sintomas, sempre que o paciente relatar no atendimento da emergência, vocês têm que pensar em choque hipovolêmico. No exame físico, a gente vai notar uma diminuição do turgor da pele, mucosas desidratadas e hipotensão. Pode acontecer. Além de oligúria, uma urina concentrada, tá? Então é característico nesses pacientes ter esses achados e, se houver, pensar em choque hipovolêmico, sempre. Vou pedir os exames iniciais, sempre hemograma, função renal, íons, gasometria arterial e lactato. E as alterações podem ser uma hemoconcentração, embora nem sempre ocorra, é mais raro acontecer, porque às vezes a mesma doença que leva a hipovolemia leva a uma perda de hemácias também, uma anemia, e a hemoconcentração não aparece, mas pode acontecer. A hemoconcentração é um sinal sim de hipovolemia, não tão comum, mas tem que estar atento a isso. E nos principais exemplos é a dengue hemorrágica, que tem um componente hipovolêmico importante. Aumento da ureia, choque hemorrágico da dengue. Aumento da ureia creatinina, né, vai ter uma pré-renal. Hipohipernatremia, então o sódio pode estar baixo ou alto, e assim como o potássio pode estar baixo ou alto, além de alcalose ou acidose metabólica, tá? Então essas são as alterações de exames laboratoriais iniciais que o paciente com choque hipovolêmico vai apresentar. Sempre vou fazer uma reposição volêmica, uma prova de reposição volêmica, toda vez que eu suspeito, eu tenho certeza que o paciente tem. A líquida de volume, 500 a 1000 ml de cristalóide, quase sempre, e vou avaliar esses três parâmetros, clínicos, hemodinâmicos, laboratoriais, tá? Claro, gente, que isso aqui é mais complexo, em situações que tem mais recursos, tem os chamados parâmetros hemodinâmicos dinâmicos, que são melhores, mais efetivos, só que a gente não tem disponibilidade, isso é em grandes centros, em pacientes que estão muito bem monitorados, quase sempre em CTIs, muito bem equipados, então eu não vou citar aqui, que não é a realidade da nossa a maioria dos hospitais que a gente vai trabalhar. Então, os parâmetros clínicos, que é o exame físico, puro e simples mesmo, depois que eu faço aquela líquida de volume de 500 a 1000 ml, de cristalóide, por exemplo, eu vou olhar a pressão arterial em seguida, frequência cardíaca e respiratória, amplitude de pulso, tempo de enchimento capilar, nível de consciência e de diurese. E é imediato, assim, você correu 1000 de soro, a pressão, vamos supor, que era 7 por 4, agora está 9 por 6, por exemplo. Houve uma melhora. A frequência cardíaca, que era 130 e respiratória, que era 24, cai para 100 a cardíaca e 16 a respiratória. Então houve uma resposta clínica. Amplitude de pulso, você sente um pulso mais amplo. Tempo de enchimento capilar, antes era 5 segundos, 6 segundos, agora está 3. Nível de consciência, aquele paciente confuso que de repente fica alerta. E a diurese vai ter que estar com a sonda vesical de demora, então é imediato, logo após você correr 1000 ml, se ocorrer uma presença de diurese maior, então é uma resposta clínica que a gente consegue ver imediatamente, tá? Então esse aqui é um duro trabalho à beira-leito que você vai fazer, e só que é fácil. Então qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, depois de fazer uma reposição volêmica, você consegue avaliar esses parâmetros clínicos, tá? E é a base de tudo, o que a gente vai usar quase sempre. Em seguida, existem os parâmetros hemodinâmicos, que vão ajudar muito nesses parâmetros clínicos, que são a pressão venosa central, que é 8 a 12, por exemplo, se tiver menor do que 8, sugere-se hipovolemia, não é patognomônico, né? Com certeza tem hipovolemia, mas sugere. A pressão intraarterial, que é um catéter com heparina dentro de uma artéria, em geral radial femoral, e mede a pressão batimento a batimento, também mais confiável do que a pressão não invasiva, que a gente mede lá no parâmetro clínico, tá? O diâmetro de veia cava inferior,
ultrassom, a beira-leito, a gente vai pegar, e se a veia cava inferior estiver colabando na insoexpiração, dependendo se o paciente tiver em respiração mecânica ou espontânea, sugere hipovolemia, além de um mesmo ultrassom, você vai fazer uma avaliação qualitativa da função cardíaca. Então, se tiver câmaras diminuídas e paredes cardíacas hipercinéticas, então sugere muito hipovolemia. Então, esses são os parâmetros hemodinâmicos que a gente vai usar e são os mais acessíveis, tá? Então, hospital de média complexidade, dá para fazer isso aqui. Embora, gente, igual eu coloquei na figura, quase sempre a gente vai ter que estar no CTI para conseguir fazer tudo isso aqui, tá? A pressão venosa central, a avaliação dos ultrassons, ultrassonográfica, essas duas, né, especificamente. Pronto-socorro você consegue sim. Pressão intra-arterial fica mais um pouquinho difícil, que apesar de ser fácil de pegar, manter um catéter parenizado dentro da artéria exige um ambiente de monitorização contínua, tá? Então você vai tentar fazer isso aqui, se possível. No CTI, com certeza você vai conseguir. Fora do CTI, o que você conseguir, o que for disponível, você vai usar e associar os parâmetros clínicos que a gente falou no slide anterior. E os parâmetros laboratoriais. Então aqui é mais fácil, mais acessível, né? Vai fazer uma saturação venosa central, que tem que estar maior que 70. Se tiver menor que 70, sugere hipovolemia. Na verdade, sugere choque, né? Nesse contexto, hipovolemia. E é simplesmente pegar uma amostra de sangue do abscesso central, em geral jugular, interna ou subclávia, e joga essa amostra de sangue no gasômetro. Se ela vier menor que 70, o paciente está com uma perfusão tissular, está chocado. Lactato sérico, que é 2 ou 18, depende se é milimol por litro ou miligrama por decilitro, mas se estiver alto, é um paciente chocado sim, e a gasometria arterial, que vai vir uma acidose metabólica nos pacientes que têm hipovolemia. Lembrando que pode vir alcalose metabólica também, igual eu falei no slide atrás, mas é mais raro. O mais comum é a acidose metabólica. Então esses exames são fáceis, consegue sair rapidamente os resultados. Então depois de 1000 ml, por exemplo, de cristalóide, você consegue fazer esses exames e ver se houve uma resposta associando os parâmetros hemodinâmicos, que a gente falou, e clínicos. Então é isso. Aqui é a tabela do choque hemorrágico, tá, gente? Então, na verdade, são os parâmetros clínicos que a gente falou anteriormente. É mais específica para o trauma, gente. Então, ela foi desenvolvida para atender os pacientes com trauma, mas a gente usa, assim, na prática, em todo paciente com choque hipovolêmico e talvez até outros choques, tá? Porque, evidentemente, gente, um paciente que tem uma frequência cardíaca maior que 140, PA reduzida, pressão de pulso reduzida, frequência respiratória maior que 35, está comatoso, então ele tem um choque grave. Tudo bem, se for hemorrágico é mais específico, então em geral tem mais que 2.000 de perda e estaria aplicado da maneira que ele foi criado, né? Mas a gente usa para qualquer choque, inclusive hipovolêmico não hemorrágico, tá? Então você vai usar sim essa tabela e entender a gravidade do caso, se o paciente pode morrer em segundos, ou minutos, ou horas a dias, conforme essas alterações do exame físico, tá? Então memorizar ou ter essa tabela rapidamente disponível para classificar o paciente e entender a gravidade imediata dele, tá bom? Aqui, o choque hemorrágico hipovolêmico, grau 1 ou 2. Então, um HDA, um HDB, um trauma, que não é o foco do canal, mas sim, você pode atender inicialmente, vocês vão usar cristalóide mesmo, é soro fisiológico, ringa lactato, tá? No choque hipovolêmico não hemorrágico, é cristalóide. Então, não faz sentido a gente usar sangue no paciente com um choque, por exemplo, por diarreia ou outra causa de hipovolemia, uma perda urinária, por exemplo, por furosemida, cetacidose. Então, é o choque hemorrágico que a gente utiliza o sangue, tá? Mas nesses casos, 1 e 2 é cristalóide e no hipovolêmico vai ser sempre cristalóide. Se for hemorrágico, 3 ou 4, você vai usar concentrado de hemácias, tá? Sempre, e cristalóides, igual a gente colocou aqui. Se for classe 3, você vai iniciar 600 a 900 ml de concentrado de hemácia, em geral 2 bolsas, né, 600, e faz a tipagem sanguínea e prova cruzada, porque esses dois testes aqui, que são feitos pela agência transfusional, diminuem muito a chance de uma reação transfusional. Só que vai levar tempo, né? Então, em geral, é 30 minutos a 3 horas. Então, a dica é, você quer 30 minutos, que é o mínimo possível, você vai, liga, conversa diretamente com quem está na agência transfusional e pergunta se isso é possível, fala da situação que você está. Se você deixar a coisa correr mais solta, é claro que vai demorar mais, tá? Porque ele sabe que ele tem 30 minutos a 3 horas. Então, essa é a questão no classe hemorrágica grau 3. Na classe 4, aí realmente a coisa fica mais complicada e arriscada, tá?
Você vai usar concentrado de hemácias também, cristalóides, 600 a 900 ml de concentrado de hemácia, né? Você tende a usar mais, 900 por exemplo. O negativo, sem tipagem sanguínea ou prova cruzada. Esse é o paciente que vai parar, ter uma parada cardíaca em minutos, se eu não for agressivo, tá? Que é classe hemorrágica 4. Vocês vão usar o O negativo, o grande problema é que tem um estoque pequeno desse tipo sanguíneo. Então, se ainda está usando um estoque pequeno, pode acabar com o estoque e prejudicar não só o seu paciente, como outros. Sem tipagem sanguínea ou prova cruzada, aumenta o risco de reações transfusionais, obviamente, que eu não fiz exames importantes. Mas um paciente que está sanguinando na sua frente, com hemorragia importante, vai parar em minutos no julgamento clínico que você está fazendo, isso aqui é o menor dos problemas. Então, daí a necessidade de fazer O negativo, sem tipagem sanguínea ou prova cruzada, que a gente chama de transfusão sanguínea na emergência. Isso é até assim um termo que você está assumindo esse risco aqui. Então é isso. Os pacientes com choque hipovolêmico não hemorrágico, então vocês vão tratar a causa dentro do possível, então vômitos inconhecíveis, então trata usando um ou mais antieméticos, claro, né, tem que tratar a causa também, né, na doença de base. Suspensão do diurético, por exemplo, e medicações hipotensoras que vão piorar o quadro do paciente, e tratamento da doença de base. Então, uma gastroenterite vai dar volume, uma cetacidose vai tratar especificamente a cetacidose, uma pancreatite também tem um tratamento específico, então sempre tratar doenças de base, e o tratamento específico dessas doenças que eu falei, claro que tem a parte mais importante que é a reposição volêmica. Vamos fazer vídeos sobre elas depois, tá? Então é isso. E para o paciente com choque hipovolêmico hemorrágico, lembra do controle da hemorragia. Não adianta fazer nada daquilo que eu falei em todos os slides anteriores se o controle da hemorragia não for feito, tá? Quase sempre é uma abordagem cirúrgica, supondo um trauma, por exemplo. Então a gente, trauma torácico, abdominal, de fratura de grandes ossos, vocês têm que chamar a especialidade cirúrgica responsável por fazer o tratamento cirúrgico, levar para o bloco o mais rápido possível. Para a gente que é da clínica, então vai ser mais comum, por exemplo, hemorragia digestivas, tá? A alta, então assim que estabilizar o paciente, tem que fazer endoscopia, senão o paciente vai continuar sangrando e você não hemostasiou, ele vai complicar mais cedo ou mais tarde. E uma coluna, por exemplo, se for um paciente com hemorragia digestiva baixa. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.